O senhor me ouve bem? Boa noite, Paula. Ouço muito bem. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro, doutor Sebastião. E eu começo perguntando ao senhor como é que o senhor avalia essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou, inclusive, que as empresas telefônicas forneçam registros de ligações desde 2017, que coincide com o início da pré-campanha de Jair Bolsonaro à presidência. Boa noite, Paula Leal. Bem-vinda das férias. Boa noite, Fiuza. Receba a minha solidariedade. Boa noite, Ana Paula Henke. Boa noite, Silvio Navarro. Primeira vez que converso consigo, é uma satisfação. Boa noite, Augusto Nunes e todos que estão conosco. Eu tentei, Paula, hoje me informar sobre o conteúdo da decisão, verificar. Mas, apesar das tentativas, eu não consegui o acesso à decisão. Não sei se vocês têm essa decisão. Mas o jornalista Rodrigo Rangel, que fez a publicação, é uma pessoa muito credenciada aqui em Brasília. Quando ele informa determinados assuntos, na sequência eles são confirmados, não é? Partindo dessa premissa de que a decisão realmente é procedente, é algo nunca visto na história do judiciário brasileiro. Eu fui juiz criminal por minha carreira quase toda, fui desembargador criminal, e quando você decreta uma medida cautelar, a autoridade policial, ela indica os determinados alvos. Às vezes não cita nem o nome, A, B, C, por conta de ser sigiloso. Mas ela indica qual o ato praticado por cada uma daquelas pessoas que pretende seja deferida uma medida cautelar para a investigação. Essa é a normalidade. Quando eu estou diante de uma notícia que foi decretado a quebra de sigilo telemático, telefônico, das redes de pessoas, e que cada pessoa que conversou com essa pessoa possa também ser investigado, e aí sucessivamente, é a negação completa do Estado de Direito. É a negação completa. Eu já disse noutra oportunidade que nós estávamos vivendo uma semi-ditadura. Hoje eu afirmo com toda tranquilidade, nós estamos vivendo neste país chamado Brasil uma ditadura praticada pelo Poder Judiciário, infelizmente. Quando se fala em ditadura, se pensa sempre em golpe dado por forças militares, às vezes até com derramamento de sangue, mas essa ditadura que nós estamos vivendo hoje é uma ditadura cruel. Por quê? Não temos a quem recorrer. As pessoas não têm a quem recorrer. Quando ela é feita pelos militares, pelo menos por algum tempo, você pode recorrer às Supremas Cortes dos países, não é? Até que eles tirem os poderes das Supremas Cortes. Mas no Brasil, o caso concreto, nós estamos vivendo a quadra, eu tenho 67 anos, a quadra mais triste da nossa história, porque nós não temos a quem recorrer. E, evidentemente, quando uma situação dessa acontece, as pessoas perdem a esperança. E colocam a esperança, como algumas fizeram, pedindo o socorro das Forças Armadas. E as Forças Armadas, a meu sentir, passou o momento. As Forças Armadas tinham 2 momentos que podiam agir no país. Eu continuo tendo o máximo respeito pelas Forças Armadas, mas os seus integrantes hoje têm que compreender que perderam uma parte do apoio da população. Já não tem mais aquela credibilidade, aquela esperança que o povo depositava anteriormente. Quais seriam os 2 momentos? Ou, se vocês quiserem interromper, eu volto em seguida.
Fazer a um dinâmica giro. que ficar melhor. Isso, doutor Sebastião, Então, a gente faz um giro aqui de perguntas. Pergunta agora de Guilherme Fiuza. Boa noite, desembargador Sebastião Coelho, obrigado pela entrevista. Eu, então, o convido a prosseguir no seu raciocínio. O primeiro momento das Forças Armadas foi quando o presidente editou um decreto de GLO para que elas trabalhassem nas eleições, da organização e na apuração da eleição. Existe uma GLO, o decreto de 11 de agosto de 2022. Muito bem. As Forças Armadas apareceram naquele grupo de convidados do Tribunal Superior Eleitoral. Mas a sua participação era diferente da participação daquelas outras entidades, porque ali eles estavam sob GLO e estavam em atividade militar, ok? Portanto, com todos os poderes garantidos por uma GLO. Quando o ministro da Defesa fez aquele relatório e disse, olha, para que nós possamos atestar a regularidade da eleição, por favor, vamos dizer assim, não é? Nos forneça o código-fonte, aquela intervenção foi infeliz. Deveria ter tido um requerimento. Requeiro que forneça o código-fonte em tantos dias. Em tantos dias. Se não tivesse fornecido em tantos dias, eles poderiam ter agido para adquirir esse código-fonte com os meios que eles têm de tecnologia, entrando nas dependências do TSE ou coisa parecida. Ficaram, como alguns disseram, mas está dependendo do presidente da República. Não dependia, não dependia. Eles já tinham autorização constitucional. Não fizeram. E o que aconteceu? Até onde ia o limite de atuação das Forças Armadas, a meu sentir? Até a data da diplomação. Por isso que a diplomação é antecipada do dia 19 para o dia 12, para que, se as Forças Armadas quisessem questionar, dissesse, olha, não, já está diplomado, não tem mais o que fazer. Agora só os recursos constitucionais, como aqueles, por exemplo, que o Partido Liberal tentou ingressar. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, eu disse isso numa numa audiência pública do Senado, no dia 30 de novembro, seria até 31 de dezembro, com o presidente Jair Bolsonaro editando uma GLO para garantir a ordem pública, porque nós estamos em absoluta desordem essa praticada pela Corte Constitucional do país, tendo como seu timoneiro o senhor Alexandre de Moraes. Essa é uma realidade. O presidente não fez, causou uma frustração em uma parte da população. Por que não fez? Não sabemos. Talvez só um círculo íntimo, ali dos generais, general Heleno, general Ramos, general Braga Neto e o próprio ministro da Defesa, Paulo Sérgio, mas o presidente saibam as razões. A história é que vai dizer, não tiveram apoio suficiente para restabelecer a ordem? Não sabemos. Tudo que for falado nesse tema, e eu já ouvi muitas coisas, é a mais absoluta especulação. Só quem pode falar, uma dessas pessoas. Não houve apoio dos demais generais? Não houve apoio? Não se sabe. Então, esse momento, eu até digo para a população brasileira que está assim, triste, frustrada com essa questão, que, conterrâneos, o momento de clamar às Forças Armadas passou. Foi até 31 de dezembro. Isso é passado. Não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. É claro que o presidente eleito e declarado eleito e empossado, ele não vai jamais fazer uma GLO nesse sentido.
Se as Forças Armadas agirem, estariam agindo de ofício, aí seria considerado um golpe de Estado. Então, nós, a população brasileira, estamos entregues à própria sorte. Eu prevejo, viu, senhores jornalistas, infelizmente, uma convulsão social no Brasil. Porque a população não vai aceitar essa imposição que está sendo feita. Ver uma pessoa da qualidade, do gabarito, do conhecimento do Fiuza, chegar aqui, como eu vi há pouco, e dizer, olha, eu não quero comentar isso porque ele está sob o manto de uma decisão judicial, que eu acho que ele não conhece ainda o teor dessa decisão judicial, mas conhece as consequências. E, veja, os regimes... eu pararia aqui para dialogar com vocês, mas eu quero falar sobre ditadura, sobre comunismo, que agora nós vamos ter que conviver com ele bem de perto. Estamos conversando ao vivo com o desembargador aposentado Sebastião Coelho. A pergunta agora é de Ana Paula Henkel. Boa noite, desembargador. É um prazer tê-lo com a gente novamente. Tempos difíceis, né, à frente. E temos que seguir, né? Dentro do que, mesmo de uma tristeza aparente, todos estão tristes com um futuro perigoso diante de nós, mas temos que seguir. Eu quero perguntar, desembargador, no caso das ferramentas institucionais / constitucionais para frear esse avanço de uma tirania que já está praticamente estabelecida no Brasil, que é a ditadura do judiciário. Tudo indica que o Senado não vai agir, que é uma das nossas ferramentas aí de freios e contrapesos contra inconstitucionalidades cometidas por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal. Existem outras ferramentas, desembargador? Há outros dispositivos que podem ser acionados para que isso seja freado? Ana, boa noite, prazer falar com você. Infelizmente, a resposta é negativa. O que nós temos é o Senado, que sob a presidência do senhor Rodrigo Pacheco, nada fará, isso está claro. Ontem eu vi um trecho da entrevista do futuro senador Rogério Marinho, e a seguir aquela linha que ele apresentou também não fará nada, não vamos nos iludir, não fará nada. Vai compor, não tenho esperança de que ele fará alguma coisa. Nós já deveríamos ter tido uma ação do Ministério Público. O Ministério Público, uma instituição essencial à nossa República, já deveria ter agido há muito tempo contra os abusos praticados, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Olha, eu não retiro uma palavra do que eu disse até agora. O senhor ministro Alexandre de Moraes, ele comete crime de usurpação de função pública, comete crime de abuso de autoridade, comete crime de tortura. Já expliquei tudo isso, com os artigos, tudo direitinho, não vou perder tempo mais com isso. Quem deveria agir? A Procuradoria da República, o senhor Procurador-Geral da República, porque nos crimes comuns, a responsabilidade, o julgamento é do Supremo Tribunal Federal. Não fez até agora. Fará? Não fará. O Ministério Público, infelizmente, deixou o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Alexandre Moraes, capturar as suas atribuições. Cedeu. Capturou as atribuições do Ministério Público e o Ministério Público não está agindo. Quando for reagir, já será tarde também, já vai cair na descrença. Quando o promotor, o procurador da República ou de Justiça for tomar alguma ação contra A, B ou C, vai ouvir dos réus dizer o seguinte: olha, o senhor está valente contra mim, por que não foi valente com os ministros do Supremo Tribunal Federal? Então, essa é uma realidade que nós vamos viver. E olha, quando é colocado, é uma palavra de desalento, sim, mas é a realidade que nós vamos viver. Nós vamos sofrer muito, todos nós. Os atos estão sendo praticados.
Veja, nós vivemos o nazismo, todo mundo sabe bem o que quer dizer, muita explicação. Fala-se do fascismo, aquelas pessoas de direita e tal. E o comunismo, que os regimes comunistas são os regimes mais sanguinários, que mais perseguem as pessoas, matam inclusive. Quem é o ministro da Justiça do nosso país? O doutor Flávio Dino, pessoa que eu já convivi, inclusive na magistratura, em associações, mas ele foi membro, muito tempo, do Partido Comunista Brasileiro. Tem várias e várias comemorações suas, festejos, e ele não nega, eu acho bonito que ele não negue, porque às vezes a pessoa é uma coisa e não, mas eu não sou bem isso. Ele não nega que é comunista. Bom, então o que nós, brasileiros, podemos esperar de um comunista no Ministério da Justiça? O que os senhores oficiais generais das Forças Armadas do Brasil, de 2, 3 e 4 estrelas, vão esperar de um comunista no Ministério da Justiça? O que vai acontecer, e não é novidade, porque ele já anunciou antes mesmo de tomar posse. Haverá uma perseguição implacável ao povo brasileiro. O povo brasileiro irá sangrar. E haverá, eu não sou nenhum profeta do Apocalipse, eu estou tratando com a realidade, eu sou uma pessoa que tem uma razoável experiência de vida, eu observo fatos, não é? Eu vejo pela frente, muito próximo, uma desagregação social. Eu gostaria de ver paz, gostaria. O que o ministro Gilmar Mendes falou numa posse segunda-feira, antes de falar do que ele falou, eu quero falar assim, o que vai fazer o ministro da Suprema Corte numa posse de ministro de Estado do Poder Executivo e discursar, se comparecer ali, discursar. Aí ele prega a paz, na sequência já diz, olha, já ofende porque diz, olha, quem perdeu vai lamber suas feridas, é provocação, e ele é um dos agentes que não prega paz. Por exemplo, quando ele dá uma decisão que permite furar o teto de gasto, que é uma regra constitucional para organizar as finanças do país, diz respeito a 584 congressistas que fizeram a norma, diz respeito ao Congresso Nacional. Veja, o próprio presidente Lula, alguns vão surpreender do que eu vou dizer, mas ele foi extremamente democrático ao tentar negociar com o Congresso ao extrapolamento do teto de gasto, antes mesmo de tomar posse. Ele procurou o parlamento para fazer essa negociação para a sua governabilidade e politicamente ele agiu correto, a meu sentir. Mas não precisou, porque o ministro Gilmar Mendes, de uma canetada, disse, olha, isso aqui pode fazer, atendendo a um partido político. Então veja que o Supremo Tribunal Federal é muito bom no discurso, mas na prática ele faz diferente. O discurso é as decisões são outras. Essa é a realidade que nós estamos vivenciando em nosso país. E essa a situação que nós vamos enfrentar por diante. Agora, 18 horas e 33 minutos, estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube. Eu quero agradecer a companhia dos mais de 96 mil pessoas assistindo a gente aqui, ao vivo, no canal da Revista Oeste. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário e de ativar as notificações para receber todas as novidades aqui do nosso programa. Nós estamos conversando ao vivo com o desembargador aposentado Sebastião Coelho. Pergunta agora é de Silvio Navarro. Desembargador, boa noite. Como o senhor disse, é a primeira vez que conversamos, mas eu acompanhei atentamente todas as suas entrevistas recentes e parabenizo pela lucidez e, sobretudo, pela coragem. A sua primeira resposta hoje, o senhor lembrou de uma sessão, 30 de novembro, se não me falha a memória, ocorrida no Senado, convocada pelo senador Eduardo Girão para tratar, entre tantos assuntos, de algumas arbitrariedades que estamos vivendo nesse estado policialesco. E eu me recordo, porque eu assisti essa sessão pela internet, pelo YouTube, que num dado momento, diante do tamanho da audiência,
um dos parlamentares se preocupou que o Senado protegesse as notas taquigráficas daquela sessão. Isso, para mim, foi talvez o maior retrato de como um poder está ajoelhado diante do outro, acovardado, como o poder legislativo está acovardado. Agora há pouco o senhor também citou uma outra frase, o senhor falou assim, olha, eu anotei, não temos a quem recorrer, e lembrou que não teve acesso a determinados documentos sigilosos, de fato muitas partes não têm. Porque o que acontece é que temos um inquérito prorrogados sucessivamente, que já duram 3 anos, e aí fica a minha pergunta ao senhor. Do ponto de vista jurídico, o inquérito não deveria ser uma etapa processual até, digamos, breve, para que se conduzisse a algo, e não uma espada apontada permanentemente aí por 3 anos, que pode durar sabe Deus quanto tempo? Silvio, o inquérito, esses 2 inquéritos do Supremo Tribunal Federal, eles são os instrumentos de ameaça. É a ameaça constante à população. Olha, o que você fizer, eu posso te colocar nesse inquérito a qualquer momento. Então, eu disse, Silvio, quando pedi minha aposentadoria, anunciei minha aposentadoria, dia 19 de agosto, que eu não estava feliz com o Supremo Tribunal Federal. Porque um magistrado nativo, e algumas pessoas não compreendem que o juiz que está em exercício, ele não pode fazer certos comentários, porque ele é punido administrativamente. Ok. Eu modifico hoje. Eu vou lhe dizer, vou falar pausadamente. Eu, Sebastião Coelho da Silva, desembargador aposentado, declaro, não tenho o menor respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Repito, não tenho o menor respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal não respeita a Constituição, não respeita o ordenamento jurídico, não está respeitando as liberdades das pessoas, não está respeitando o exercício das profissões. Então, eu, como cidadão, eu acato todas as decisões do Supremo Tribunal Federal. Quando eu falei numa manifestação, eu disse, olha, pare com essas faixas de fecha Supremo, não. Isso não pode acontecer. Isso daí está bem especificado lá no artigo 359 do Código Penal. Você não pode pregar o fechamento de um poder constitucional. Agora nós temos que lutar para modificar esse poder, para chamar esses cidadãos à consciência, à responsabilidade. Então, olha, o presidente que tomou posse, o presidente Lula, ele terá uma grande oportunidade de fazer um grande governo. Não fará se fizer bobagem, porque ele terá 8 ministros como parceiros incondicionais no Supremo Tribunal Federal. Eu só excluo desse rol Luiz Fux, André Mendonça e Cássio Nunes. Os demais serão parceiros da paz para o governo Lula. E é bom que o governo vá bem, porque toda a população irá bem. Os empresários, os pobres, a classe média, que tem direito... Enfim, a classe média, todos nós iremos bem. Mas, com as medidas iniciais que estão sendo tomadas, nós temos o justo direito de prever uma derrocada social. Porque não são medidas para apaziguar, são medidas para amedrontar um lado. Então, do meu lado, veja, eu não sou político, não sou político, mas uma televisão, quando noticiou a minha saída, já colocou o desembargador bolsonarista. Como assim? Como assim? Ok? Eu sou um patriota. Não tenho medo de ministro do Supremo, não tenho medo de ninguém. Eu temo a Deus e respeito as leis. Graças a Deus, fiz a minha vida profissional sem qualquer mácula, nunca fui punido e tudo mais. Então, o quadro que nós vivemos, eu gostaria que fosse um quadro de paz. Gostaria muito de ver um discurso de paz e ações que retratem a paz. Mas os discursos
não têm sido de paz. E a prática não tem sido de paz. E eu já que eu estou falando das instituições, eu quero, agora já estou com a inscrição na UAB, eu posso falar. Ordem dos Advogados do Brasil, que vergonha, que papel feio vocês estão fazendo como representantes dos advogados do Brasil, que papel feio. Ver as prerrogativas, que não fosse por nada, as prerrogativas dos advogados, artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade diz que é crime não permitir que o advogado ou a pessoa investigada tenha acesso. Há quanto tempo isso está acontecendo? E vocês em silêncio, os senhores dirigentes da OAB em silêncio, coniventes com essa situação. Os senhores não têm vergonha? Pensem bem. Quando os senhores se olham à noite no espelho, dizem, será que eu estou representando bem a minha categoria? Não é possível que os senhores achem isso, não é verdade? Então vamos mudar. Então, se essas instituições não agem, senhores jornalistas, nós não temos que fazer. Vamos sofrer muito prisões, cassação do passaporte. Olha, com relação à minha pessoa, eu estou muito tranquilo, porque eu não tenho passaporte. Pode ser um choque para alguns. Eu não tenho passaporte. Então, essa absolutamente eu não tenho. Redes sociais também não tenho. Então, não há o que fazer, não é? E crime nenhum eu cometi. Eu estou defendendo o cumprimento da Constituição e das leis e denunciando publicamente a Suprema Corte do meu país por descumprir a Constituição. E voltando aos militares, os senhores viram o discurso de posse do comandante da Aeronáutica? Se desculpando. Olha, eu aceitei essa missão. E isso está entre o generalato. Como estará o resto da tropa? Eu digo e reafirmo. Eu continuo participando dos grupos de juízes. Continuo participando. E a revolta é total e absoluta contra esses atos que estão sendo praticados. Então, quantos coronéis, do coronel, tenente-coronel, vai descendo, até soldado, quantos estão felizes com o que está acontecendo? Ou será que só é a bolha dos oficiais generais? 2, 3 e 4 estrelas. Eu continuo confiando nas Forças Armadas do meu país. Mas, infelizmente, senhores oficiais, os senhores vão ter que agir em determinado momento para evitar mais derramamento de sangue, porque haverá derramamento de sangue. Infelizmente, a convulsão social, ela traz uma consequência inimaginável. É imprevisível o que pode acontecer. É imprevisível o que a revolta de um povo pode causar. E a revolta, ela virá por conta dos atos que estão sendo praticados. Estamos conversando com o desembargador aposentado Sebastião Coelho. Quero agradecer as mais de 104 mil pessoas que estão nos acompanhando ao vivo agora no canal da Revista Oeste no YouTube. Diga lá, Augusto Nunes. Desembargador, é um prazer conversar com o senhor mais uma vez. O sucesso aqui de público e crítica já mostra aí como o senhor está com a razão. Eu queria saber o seguinte, eu acho que durante a minha vida toda eu defendi a democracia, sempre. Eu andei revendo aí o meu passado para ver se eu justificava, se algum comportamento meu tenha justificado aí essas suspeitas, né, que tem os ministros do Supremo, de todos nós, e concluí que eu defendi a democracia. Então eu queria que o senhor me dissesse o seguinte, existe em algum código legal, alguma norma constitucional, a definição do que seja ato antidemocrático, a caracterização desse tipo de crime, entre aspas, ou é uma expressão que surgiu agora, nunca fez sentido e nem faz? A resposta, Augusto, é negativa. Não existe. Ato antidemocrático. Brasileiros,
leiam o Código Penal, artigo 359. Isso daqui é a Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, que modificou o Código Penal. Ele fala dos crimes contra a soberania nacional e fala dos crimes contra, capítulo 2, dos crimes contra as instituições democráticas. E assim está expresso, artigo 359, letra L, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça. Violência e grave ameaça. Abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou infringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, primeiro, a pessoa teria que usar violência ou grave ameaça com a finalidade de abolir o Estado democrático de direito. Por exemplo, fechar um dos poderes, fechar o Supremo, fechar o Executivo, se fosse possível, fechar o Legislativo. Aí vamos para a pena é grave, 4 a 8 anos de reclusão. Letra M, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Essas são as duas letras do artigo 359 do Código Penal brasileiro, que trata sobre dos crimes contra as instituições democráticas. E só. Essa história, olha, é contra o Estado Democrático de Direito, está tentando contra o Estado Democrático de Direito. Houve aquela situação lá, quando houve a prisão do índio, ali foi uma baderna. Evidente que deveria ter sido identificados imediatamente ou posteriormente, como parece que foi, os baderneiros, seja de que lado for. Aquele cidadão lá, que acho que não está com o juízo perfeito, com arma, com bomba, com não sei o quê, tem que ser preso. Tem que ser preso e condenado. Mais do que ser preso, condenado. Porque a luta contra a ilegalidade, ela tem que ser uma luta pacífica. Agora, você se reunir em praça pública, ou do lado de quartel, ou em frente ao Congresso Nacional, para reivindicar ou contestar uma ação que você, como cidadão do seu país, entende que não está correta, isso não pode nunca ser considerado ato democrático. Então, os que falam de ato antidemocrático não cumprem a Constituição. Isso daí onde mais é falado da boca dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto a Vossas Excelências respeitosamente, é democrático sair do nosso país, participar de um congresso organizado por um político para falar das coisas do nosso país, envergonhar o nosso país lá fora, dizendo, olha, lá está errado isso, aquilo, outro? Olha, essa minha fala pode utilizar com recorte lá na frente, dizer, olha, o Sebastião Coelho disse que o Lula pode fazer um bom governo. Eu vou falar mais uma. O pessoal da chamada esquerda é um pessoal unido. Você já viu alguém da esquerda falar mal, por exemplo, do presidente Lula? Nunca, jamais. É um pessoal unido. Agora o restante não. Tem a guerra fratricida. Eu vi agora um general, Santos alguma coisa, qualquer coisa aí. Diz até que ele foi um bom militar, mas dando palpite em coisa indevida. Querendo se apresentar como líder. Líder de quê, senhor general? O senhor é? Líder de quê? O senhor já se posicionou em qual assunto contra as arbitrariedades? É isso? Do que eu tenho ouvido falar até agora, eu tenho ouvido falas coerentes do senhor general Paulo Chagas, por exemplo, que já se submeteu ao crivo popular. Já foi candidato a governador do Distrito Federal, já foi candidato a deputado federal, então já testou com o povo. E ele disse, realmente, que sente pena dos oficiais. Eu não sinto pena nenhuma.
Não sinto pena nenhuma. Se os senhores acham que agiram corretamente, não tem do que se envergonhar nem pedir desculpa, como já fez um comandante. Não é isso? Se não agiram corretamente, os senhores vão levar nas vossas consciências para o futuro quando a desagregação acontecer. Não é isso? Tudo isso, os nossos atos, todos eles, têm consequência. E a omissão também tem consequência. Essa é a realidade. Então, para usar uma palavra muito da moda, essa denominação de atos antidemocráticos é fake news. Agora, 18 horas e 50 minutos, nós conversamos ao vivo com o desembargador aposentado Sebastião Coelho, sucesso de audiência aqui no programa Oeste Sem Filtro, mais de 110, agora 111 mil pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. Doutor Sebastião, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista. Quero reafirmar aqui que o microfone do Oeste Sem Filtro está sempre aberto ao senhor aqui. Muito obrigado. Eu desejo um feliz ano de 2023 para todo o povo brasileiro. E autoridades promovam atos concretos de paz e não discurso da boca para fora. Aí vocês terão respeito do povo brasileiro e alguns poderão até voltar a ter o meu respeito, que por enquanto não tem. Abraço a todos.